Estamos com o Bruno Aragão, Presidente da Comissão Política do PS desde 2018, mesma altura em que a Câmara Municipal de Oliveira das Mães mudou de partido, neste caso na liderança. Ser Presidente da Comissão Política do PS, o que é que significa para si? Era um objetivo chegar a este patamar? Bom, eu se calhar vou ser um bocadinho chato e repetitivo, porque eu começo a dizer, não, nada era um objetivo ou nada era um patamar. Quando em 2018 assumi as funções, entendi que devia ser eu, entendi que estavam reunidas essas condições, mas sou absolutamente sincero se disser que até ao final de 2017 nunca tinha pensado no assunto. Não tinha mesmo. Eu sou militante desde 2011, não tenho assim sequer muito histórico no que é o trabalho de militância propriamente. Mas eu acho que as pessoas são no momento, ou devem estar no momento em que são precisas, em que fazem falta, e não tanto no momento em que querem. Portanto, nunca tinha pensado muito no assunto. Mas não tive dúvida nenhuma em perceber que era o momento em que eu devia assumir essas funções. E era a pessoa certa para aquele lugar? Quero acreditar que sim, sem falsas modestas, era uma das pessoas certas. E, portanto, me candidatei, não houve mais candidaturas, mas eu acho que era uma das pessoas certas. Nós, Partido Socialista, tínhamos uma mensagem clara que depois de muitos anos de oposição, achávamos que era preciso para Oliveira das Mães, que era distinguir claramente o que é a gestão da Câmara Municipal, o que é a gestão pública do que é a atividade partidária. Portanto, para nós era fundamental que não houvesse confusão nenhuma, por muita coisa que aconteceu, que não vale a pena recordar, que as pessoas sabem, não é? Que as pessoas sabem, há muitas coisas que estão a correr ainda, entre o que é a atividade partidária e o que é a gestão pública. O Executivo, os vereadores, o Hélder, a Ana de Jesus, a Luís Simões, a Ana de Jesus, a Inês Lamego, o Rui Cabral e o Joaquim Jorge, são o Executivo de todos os oliveirenses. O partido é, em primeiro lugar, dos seus militantes, responde aos militantes e trabalha para todos os oliveirenses. Isto é uma distinção fundamental. E nós quisemos deixar claro que não havia aqui nenhum tipo de promiscuidade, nenhum tipo de mistura. O Partido Socialista é o partido que suporta esta solução autárquica, que tem que exigir dela as respostas para os oliveirenses, que tem que ter poder de fiscalização na Assembleia Municipal, que tem que ter capacidade de influenciar essa decisão, mas o Executivo responde aos oliveirenses em primeiríssimo lugar. E nós quisemos mesmo deixar, foi completamente deliberada esta mensagem, é uma mensagem fundamental. Os partidos têm que suportar o poder, não tem que ser um poder. E deixa-me fazer esta pergunta, foi eleito deputado no ano passado, neste momento está deputado. Perguntava-lhe, entre as duas funções e falando numa vida política, vê-se mais como uma pessoa e um político ligado a Oliveira das Mães ou à sua vida de deputado nacional? Sem dúvida nenhuma, Oliveira das Mães. Essa é uma pergunta muito fácil para mim. Eu sou um cidadão de Oliveira das Mães, que exerceu toda a sua atividade política, que tem todo o seu interesse no Conselho de Oliveira das Mães. Sempre foi isso que me apaixonou a política. Mais do que a política é a capacidade de nós influenciarmos o nosso território. O país permitiu que eu e muitos jovens como eu fossem estudar para a universidade e pagou esses estudos. Permitiu que eu tivesse uma bolsa de doutoramento, permitiu que eu viajasse, que eu tivesse contacto com outros países, com municípios do mundo todo, que fosse e que falasse com muitas pessoas de dentro e de fora, e obrigou-me, e acho que nos obriga a todos nós, a quando olhamos para o nosso território dizer isto não é o melhor que nos estão a dar, não é mesmo o melhor que nos estão a dar. Essa é uma consciência que muitos de nós que vivemos em Oliveira das Mães, que temos vivido em Oliveira das Mães, temos, e que ainda reforçamos quando começamos a perceber que às vezes aquilo que nos vendem, que nos vendiam dentro, não era mesmo o possível. Estava muito longe disso. Portanto, o meu envolvimento grande, a forma como eu me vejo, é como um oliveirense que gosta de exercer a sua atividade local. E que em determinado momento, em resultado também dessa atividade, foi uma expressão que eu disse muitas vezes, está como deputado durante um determinado período, é um cidadão eleito para estar como deputado, mas depois que regressará à sua vida. Tenho a certeza que daqui a alguns anos, ou o tempo que for,
eu já não estarei como deputado, mas continuei a ter vontade de discutir, de refletir sobre Oliveira das Meias, e aí já fazer uma avaliação do que foi o percurso do Partido Socialista, que é uma avaliação que nós esperamos fazer em 4, 8, 12 anos, o que for. Há muitas decisões que nós estamos a tomar hoje que vão ter impacto nas próximas gerações, em muitos anos, não é? Se nós temos um parque urbano, nós temos que saber que não é só um parque urbano, não é só fazer o parque urbano, ele vai gerar determinadas dinâmicas, mas também vai ter determinado custo de manutenção, para ele ser sempre atrativo e tal. São tudo opções que nós estamos a fazer que se repercutem ao longo do tempo. Por isso é que eu falo, é que me dizem que eu falo muitas vezes do passado. Não há passado, há presente. Nós temos sempre a discutir o presente, não é? No sentido em que as coisas têm impacto hoje e vão ter impacto no futuro. E, portanto, desse ponto de vista, eu estou como deputado, faria o melhor pelo Distrito de Aveiro e pelo país, mas sou um cidadão de Oliveira das Meias. E falando em política, é impossível não falar e não perspectivar o futuro, por isso pergunto-lhe se politicamente se perspectiva, ou a sua perspectiva é em Oliveira das Meias cuidar dos oliveirenses. Não tenho nenhuma perspectiva do que vai acontecer ao meu percurso político, a não ser a certeza de que vou continuar a discutir os assuntos com a mesma paixão. Não tenho mesmo nenhuma perspectiva sobre isso. Acima de tudo, vejo-me como um oliveirense, que tem o seu percurso profissional na área da gestão de ciência, que é o percurso que eu tenho feito depois do doutoramento, que continua a ter imenso gosto em ser de Oliveira das Meias, em estar em Oliveira das Meias, e depois tudo o resto é o que for. Eu acho que há uma coisa que eu aprendi pela escola política que tive em Oliveira das Meias com muitos dos meus camaradas de partido, com o Joaquim Jorge, com a Helena Terra, com o Manuel Alberto, com o Manuel Francisco Valente e com os militantes que estão desde o primeiro dia, no momento em que era, numa altura em que era muito difícil fazer atividade política, sendo do Partido Socialista, na altura mais quente da Revolução, o José Ramos e outros, o Carlos Afonso, que é, nós trabalhamos em grupo. Nós fazemos um trabalho de reflexão que é um trabalho de grupo e, portanto, temos muitos quadros, muitas pessoas muito interessantes, umas mais novas, outras mais velhas, umas com mais experiência, outras com menos, umas com uma visão de uma maneira, outra de outra, mas é esse trabalho de reflexão conjunta que baliza muito o nosso trabalho. Não temos mesmo nenhum tipo de predestinação interna para esta ou para aquela pessoa. Eu pergunto-lhe se na sua perspectiva e na sua análise há muita diferença entre estes 2 primeiros anos de mandato do PS do que aquilo que foi a governação social-democrata até então. Há uma diferença total, sobretudo na forma como nós entendemos o que é a gestão da coisa pública. E, portanto, a seriedade que nós trouxemos à política, mesmo que isto seja desagradável de dizer para algumas pessoas, a forma como nós encaramos o que é o nosso mandato, a forma como nós temos consciência dos problemas que tem o município de Oliveira das Meias e a forma como nós procuramos responder a esse problema dizendo sempre a verdade às pessoas. Essa é uma marca que o Partido Socialista quis trazer do que era já o seu trabalho de oposição. Nós estamos completamente determinados e centrados nos projetos que trazíamos, na sua concretização, e é esse o trabalho que nós vimos fazendo, com uma consciência plena de que o tempo é fundamental, que os problemas demoram algum tempo a resolver, mas que assim que nós consigamos ter muitos desses problemas resolvidos, podemos transformar o que é o Concelho de Oliveira das Meias naquela que era a nossa proposta a longo prazo, ou médio a longo prazo, que era transformar a Oliveira das Meias num dos concelhos de média dimensão do país, com melhor qualidade de vida para viver, investir e trabalhar. Essa era uma imagem, uma mensagem que nós procuramos transmitir e da qual nós continuamos absolutamente convictos. Em outubro irá faltar um ano até às próximas eleições. Aquilo que eu lhe pergunto é se o balanço do trabalho, se considera que o balanço do trabalho de Joaquim Jorge à frente da Câmara Municipal de Oliveira das Meias é bom e se assim sendo será uma aposta do partido também
para as eleições de 2021? Quem vai fazer o balanço são os oliveirenses, naturalmente, não é? São as pessoas que votam e que vão... Mas será o PS, a Comissão Política do PS? O Partido Socialista de Oliveira das Meias continua tão convicto no candidato Joaquim Jorge como estava em 2013, quando foi a primeira vez que ele se candidatou, e como estava em 2017. Por uma coisa muito simples, porque vimos todos trabalhando há muito tempo que vimos discutindo e refletindo sobre Oliveira das Meias, sobre os problemas de Oliveira das Meias. Há muito tempo que temos consciência do que é do que são as dificuldades que o município enfrenta, mas também do que são os seus desafios, aquilo que nos deve agarrar, os projetos que nos mobilizam e a esperança que temos para este território. E, portanto, desse ponto de vista, completamente convictos no trabalho que o Presidente de Câmara e que o seu Executivo, os seus vereadores, a Inês Lamego, Ana de Jesus, o Hélder Simões, o Rui Cabral, têm vindo a desenvolver nas diferentes áreas que cada um deles coordena. E se assim entenderem, então, merecerão, pelo menos o Presidente merecerá, a confiança da Comissão Política do PS para uma possível recandidatura? Do ponto de vista formal, acho que esse é um processo que ocorrerá dentro do partido. Do ponto de vista pessoal, o mais pessoal se quisermos, isto é, do que é a reflexão que cada um de nós faz sobre isto, eu acho que percebo que queira fazer o slogan da notícia com PS indica candidato, mas a questão não é essa. A questão é, nós estamos há 3 anos, temos ainda muito que fazer neste ano, que faltam muitos projetos. O Joaquim Jorge é o nosso presidente e é com ele que nós vamos continuar a trabalhar, isso não há dúvida. Há alguma ideia quando é que o PS apresentará então o seu candidato às próximas eleições? Não quero parecer que tenho aqui algum secretismo com isso decorre dos calendários próprios, que só para o ano é que se vão... Estamos muito longe ainda de discutir a formalidade desses processos, seguramente, não é? Antes disso ainda temos muito para discutir no que é o exercício autárquico que ainda estamos a cumprir. Há muitas coisas a acontecer, muitos projetos começam a ganhar corpo, a ganhar vida, e isso ainda nos tem que mobilizar muito até lá. Esse caminho acontecerá naturalmente, não, sem nenhuma dificuldade. Haverá muitos temas que serão, que verão a luz do dia neste último ano de mandato. Pode-se pensar que será uma estratégia política o anúncio deste... Sim, eu já ouvi isso algumas vezes e digo com toda a frontalidade que isso é o maior disparate político que eu já ouvi, por uma coisa muito simples. Tinha que haver aqui gente muito maquiavélica e tal, que retém investimento para o deixar para o último ano das eleições. Não sei se isso já aconteceu no passado, não sei. Claramente nós não funcionamos assim. Até porque não há aqui nada de novo, nem há novos projetos desse ponto de vista. A maioria das coisas já vem sendo discutida há vários anos, não é? E o que tem acontecido é o seu ciclo normal de investimento. Por isso é quando nós dizíamos que recuperar é difícil, é mesmo por isso. Porque entre ter a ideia, pensar o projeto, respeitar todos os mecanismos legais para a concretização do projeto, até o início da obra, são longos meses. Mais os meses todos da própria obra. Não é? E no fundo é isso que tem acontecido. Exemplo, em 2017, quantos projetos é que a Câmara Municipal de Oliveira das Meias tinha para entrar em obra? Quantos projetos? Pronto. Havia um projeto que vinha atrás, que era o Caracas, onde as cadeiras não cabiam sequer. O número de lugares que estava previsto não cabia sequer no projeto que estava desenhado. Havia a Escola de Feijões e Quilquejães, cujo valor não permitia sequer retirar o amianto daquela escola. Eram os 2 grandes projetos que vinham de trás. Mais nenhum, zero. Até o que era algum investimento em redes de água que foi anunciado nessa altura, no valor de 3 milhões de euros, via para o SEUR. Na verdade, o investimento foi de 2,2 milhões, no qual a Câmara Municipal teve que entrar com quase 1 milhão de euros. De resto, havia 0 projetos. Tudo o que é o parque urbano, o que é o projeto para a Igreja Justino, para o mercado municipal, para o fórum, a reabilitação de um conjunto de equipamentos, como é a Casa das Antigas Finanças, onde também já foi a biblioteca, o que é o antigo Centro de Saúde de Oliveira das Meias, o que é importante a rede viária, como por exemplo a Rua do Mosteiro, ou a rua que vai para o Vilarinho de São Luís, são tudo projetos que foram desenhados, desenvolvidos e que estão a ser implementados agora. Tudo isso requer tempo. E esse tempo faz com que, à medida que se vão desenvolvendo os projetos depois vão entrar em discussão. O
que nós esperaríamos é já ter isso tudo feito e já estar a pensar noutros projetos, não é? Portanto, quer dizer, achar que as coisas se deixaram para o último ano de mandato é um disparate, enfim, completo. Eu percebo que, do ponto de vista, às vezes, das discussões partidárias, seja uma mensagem que dá jeito, mas é só isso, não é mais do que isso. Numa entrevista recente, fizemos ao Ricardo Tavares, líder da oposição na Câmara Municipal de Oliveira das Mães, ele referiu que a política central do PSD enquanto poder seria a mobilidade, e políticas essas que foram forças de lado para uma nova política que é de requalificação urbana deste Executivo Camarário. Concorda com esta afirmação e com este pensamento? Tenho algumas dificuldades com isso por duas coisas. Primeiro, eu não percebo muito bem quem é que é o líder da oposição em Oliveira das Meias, porque nós temos 3 líderes da oposição, se quiser. Eu falei da oposição sim. Não, porque depois nós temos diferentes mensagens consoante estes 3 líderes. Portanto, nós temos o Dr. Ricardo Tavares na Câmara a dizer uma coisa, temos o PSD na Assembleia Municipal a dizer outra, e temos o Presidente da Comissão de Política Conselhia que, quando aparece alguns debates, diz outra. E, portanto, às vezes nós temos dificuldade em perceber o que é que está aqui a acontecer. E dou-lhe um exemplo simples que as pessoas podem todas consultar. Num debate recente comigo, o Dr. Ricardo Tavares dizia que o Parque Urbano, enfim, que nunca seria a sua aposta, que era um disparate e tal, e na Assembleia Municipal anterior, poucos dias antes, o PSD dizia já que finalmente o Parque Urbano seria uma mais-valia. E, portanto, quer dizer, há aqui diferentes mensagens e diferentes interlocutores. Nas políticas de mobilidade. Sim, eu tenho muita dificuldade em perceber isso por uma coisa muito simples. Porque é que eu não percebo porque é que tem que ser, ou porque é que ele coloca, conforme diz, eu não vi a entrevista, mas fazendo fé naquilo que diz, porque é que ele coloca ou. Porque ele diz que as duas coisas são importantes, mas chegou aqui um abandono da mobilidade, políticas de mobilidade, para... Ok, então vamos às duas, ok? Políticas de mobilidade. Num concelho que tinha a rede viária como tinha e como ainda tem, tenho muita dificuldade em perceber o que é que se dizia, o que é que o Dr. Ricardo Tavares pode querer dizer com mobilidade urbana. Portanto, há neste momento um investimento fortíssimo em rede viária, que vai levar, por exemplo, a que nós possamos ter as últimas 2 estradas de paralelo com intensa circulação resolvidas, uma delas a Rua do Mosteiro em Coquejães, que vai permitir que nós tenhamos uma requalificação seríssima da Estrada Nacional que vem desde São João da Madeira até ao centro da cidade. O Zé da Curva é apenas um exemplo, mas vai agora ser executada a empreitada que recupera toda essa estrada e depois, numa segunda fase, o que é a estrada para Trabanque. Há um conjunto enorme de rede viária a ser requalificada nas freguesias, portanto, tem muita dificuldade em se entender ou se dizer que não há uma política de mobilidade urbana. Ao mesmo tempo que se procura, efetivamente, não deixar cair os grandes investimentos, aquilo que a autarquia sempre disse que era fundamental e que esperemos que o Governo Central possa ter essa sensibilidade, para além de a colocar no Plano Nacional de Investimentos, é que consiga ir materializando esses investimentos, como são as políticas de mobilidade com os outros concelhos, porque nós não somos uma ilha e cada vez mais a nossa relação com outros concelhos, como seja o Voguinha, como são as políticas de mobilidade urbana dentro do próprio concelho, como por exemplo as bicicletas que vão começar agora a ficar disponíveis, é apenas um exemplo, não é isso que transforma, isso é mais um passo para isso. Mas deixe-me dizer ao mesmo tempo que isto está a acontecer uma reabilitação urbana como nunca houve em Oliveira das Meias, em 2 níveis. Uma que depende diretamente da autarquia e que os anteriores executivos fizeram 0, é tão simples quanto, o número é redondo, é 0, e uma que depende de privados e do investimento que os privados vão fazendo. E os privados investem em territórios onde acreditam. Okay? E, portanto, do ponto de vista da reabilitação urbana, nós temos, já neste mandato, o antigo Centro de Saúde, que já está numa fase avançada, o antigo Edifício das Finanças, que já está concluído, o Jardim, que muitas pessoas nunca entraram ali à beira da Câmara Municipal, que foi, enfim, apenas um apontamento, tudo feito com recursos da Câmara Municipal, neste caso. Temos a discussão e os projetos que já estão em curso para a Casa Sequeira Monterroso, Fórum Municipal, para o Mercado Municipal, numa lógica completamente diferente, e como muitos municípios já têm. Portanto, isto é a reabilitação urbana que depende diretamente da autarquia. Existia 0. E é uma aposta clara deste Executivo. É uma aposta deste Executivo.
E é muito simples de ver. Digam-me quais são os projetos que haviam anteriormente, onde é que eles estavam, e digam-me quais foram os edifícios que nós recuperamos nos últimos anos. Okay? E, ao mesmo tempo, está a acontecer, essa não depende diretamente da autarquia, depende mais indiretamente pela celeridade que pode dar aos processos de licenciamento, pela confiança, pelo sinal de confiança que dá aos investidores, e que está a trazer também muitos investidores para Oliveira das Meias no que é a construção de novo edificado, habitação, e também na recuperação de outras. Isso é uma coisa que as pessoas notam no dia-a-dia. Portanto, são duas coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo. Mas com a consciência clara de que a rede viária tem uma extensão enorme e, portanto, nós temos que continuar a requalificá-la. É um esforço que não pode abrandar e que se tem vindo a fazer estes anos. Eu dei apenas o exemplo dessas duas ruas, mas muitas pessoas notam já nas suas freguesias, ao mesmo tempo que ainda temos muitas outras para requalificar. Há ruas praticamente intransitáveis no concelho de Oliveira das Meias e vão continuar intransitáveis no final deste mandato, porque evidentemente não vamos chegar a todas e esta verdade, esta sinceridade é preciso dizer às pessoas. As pessoas têm que ter a esperança de que os problemas se vão resolvendo e que isto se vai fazendo. Ao mesmo tempo também que há esta recuperação da reabilitação urbana. O que é que eu acho engraçado pela forma como apresenta as coisas? É, curiosamente, se focam em dois temas para o qual não havia histórico há muito tempo em Oliveira das Meias. E não é conversa partidária. Eu digo mais uma vez, deem-me exemplos. Deem-me exemplos, nos últimos 4, 8 anos, de edifícios que nós tínhamos recuperado, edifícios públicos que nós tínhamos recuperado. Okay? Dou outro exemplo, a Casa das Eras, que vai ser a Casa da Proteção Civil, que estava há anos com a obra parada. Outro problema. Mas digo-lhe outro que para já ainda vai estar à espera de solução, porque é, enfim, mais uma herança pesadíssima, que é o Centro de Interpretação do Vidro, do qual nós devolvemos fundos comunitários e perdemos 1,4 milhões de euros da candidatura. Por que razão é que aconteceu isso? Aí deve perguntar ao Dr. Ricardo Tavares, o tal que diz que não há reabilitação urbana em Oliveira das Meias nem mobilidade, ou que só há uma e que não há outra, ou que tem que... É uma boa pergunta para lhe fazer a ele. E repare, dou-lhe mais exemplos deste esforço. A estalagem de São Miguel, que é um assunto que já discutimos bastante. O Partido Socialista tentou a sua alienação, não conseguimos. Portanto, não houve interessados naquelas condições, com aquelas regras, não é? Que garantissem que o edifício continuava... Mas aí concorda que o Partido Socialista tomou a mesma opção que tinha não concordado ou não tinha concordado no passado, que era alienar a estalagem? Não, o Partido Socialista tinha dito no passado, já disse isto várias vezes, uma coisa muito simples. Todas as opções são possíveis. Okay? E nessas todas as opções possíveis, o que para nós era fundamental é que aquele equipamento estivesse ao serviço dos oliveirenses, fosse de alguma forma um equipamento de serviço público, seja em hotelaria, seja noutra coisa qualquer. Neste mandato, nós entendemos que a alienação daquele património podia ser uma solução. E a alienação era o quê? Mas o PSD já tinha sugerido essa opção. E a minha pergunta é, porquê é que não avançou? O PSD tinha maioria, podia ter feito aprovar isso tudo. Porquê é que o PSD não avançou? Não avançou nem com a alienação, nem com a concessão, nem com a recuperação, nem com a reabilitação, nada. Zero. E digo mais... E atenção, e fez uma coisa até grave, que é dizer assim, bom, nós não avançamos por causa do Partido Socialista. O Partido Social Democrata tinha maioria, portanto, podia decidir o que entendesse desse ponto de vista. O Partido Socialista disse uma coisa, nós vimos para trabalhar e vamos mesmo trabalhar. E, portanto, entre os imensos problemas que temos que resolver e os projetos que temos que fazer, um deles é a estalagem de São Miguel. Sem problema em falar sobre isso, que é, nós vamos tentar a alienação. Entendemos que neste momento, face ao que está acontecendo no mercado, face ao que era o boom do turismo antes da pandemia, face ao que é a realidade daquele imóvel, o que é o número de quartos que tem, é o número de quartos que terá que ter, face ao investimento que ali se tem que fazer e a todos os outros que o município tem que fazer, a alienação é o melhor, pode ser a melhor opção. Mas a política já vai ser também a possibilidade de arrendar. Claro, ou seja, o que é que nós temos na altura? Se isto não funcionar, se ninguém... Vamos ter que ter uma solução. Não existe, não
discussão sobre o problema, que é, se este não funciona, então vamos ter que tentar outra solução. Imagine que ninguém quer concessionar aquilo, ou que ninguém quer arrendar. Isso pode acontecer, nós não podemos obrigar. Pode acontecer. Mas isto é que é... E nesse ponto, qual é que será, na sua perspectiva, uma Isto é que é a discussão saudável sobre os problemas. E se isso não acontecer? Qual será a solução? A solução é, a autarquia vai ter que encontrar, a expensas próprias, uma solução para aquilo. Vai ter que ser a autarquia a investir. A qualificar ou essa hipótese da autarquia? Não, a autarquia, aquilo é da autarquia. A autarquia tem mais aquele edificado, tem mais aquele edifício que é seu e para o qual vai ter que encontrar uma solução. Se não foi a venda nos moldes em que estava previsto, que era, por isso é que não apareceu eventualmente ninguém, porque aquilo tinha regras. A regra tinha que ser para um espaço de hotelaria, as pessoas, quer dizer, tudo, não era entregar aquilo e acabou, aquilo deixa de ser nosso, não é? Considera o valor de 1.600.000 euros muito elevado ou o preço do mercado acessível para... Aí considero que foram os documentos técnicos que balizaram o processo, não é? Portanto, chegou-se à avaliação do que era aquele património, a estalagem, conforme está, com a degradação destes anos todos, o que é o terreno que ela tem adjacente, o que eram as condições que nós estávamos a pedir. O mercado entendeu que não era apelativo, por isso é que, eventualmente, não apareceu ninguém. Entretanto, aconteceu uma pandemia, portanto, muitas das regras e das condições hoje são outras, completamente diferentes, e, portanto, temos que continuar a discutir aquele problema, não vamos fugir dele. Aliás, quem trouxe o problema à discussão pública foi também o Partido Socialista, e, portanto, muito antes até de se pensar na sua venda. E este é mais um exemplo do edificado, mas repare, eu falei do Centro de Interpretação do Vidro, falei da Casa das Eras, que já está em obra e vai ficar concluído muito rapidamente, falei do Fórum Municipal, cujo projeto também já está a ser desenhado, falei do mercado municipal, aliás, não é sequer inventar a pólvora, já existem muitos mercados pelo país fora, pelo mundo fora, desenhados de uma forma completamente diferente, pensados para funcionarem quase, não digo 24 horas por dia, mas praticamente, mas poderia ser, se nós tivéssemos esse dinamismo, que têm outro tipo de respostas, que ao mesmo tempo que geram a possibilidade das pessoas venderem produtos locais, como as pessoas que neste momento vendem no mercado, geram outro tipo de respostas, por exemplo, de alimentação. Falei de alguns edifícios mais pequenos, como era o antigo centro de saúde, como era o antigo edifício das finanças, são todo um conjunto de edificados que o município tem, que eram seus, que estavam completamente ao abandono, que não tinham nenhum projeto e nos quais está a trabalhar. Ao mesmo tempo que não deixamos de trabalhar novos projetos. Portanto, é preciso resolver o que está para resolver e continuar a vida para a frente, como é, por exemplo, a opção que nós fizemos, que outros podem não concordar, da garagem Justino. E deixe-me dizer uma coisa engraçada relativamente a isso, muito curiosa. O Executivo e o Partido Socialista em Oliveira das Meias entenderam que a dinamização da cidade, a dinamização do concelho, a importância cultural era fundamental para alavancar também um conjunto de outros investimentos. Curiosamente, no plano que ontem é apresentado para 2030, o Plano de Recuperação Económica, um dos eixos fundamentais, pela primeira vez que aparece num plano de recuperação económica, é o eixo da cultura. A importância de termos cineteatros, de termos cineteatros em rede, de termos espaços de oferta culturais, de termos residências artísticas, de valorizarmos o artesanato, de valorizarmos o nosso património ambiental. Tudo isso está num plano de recuperação económica, o que, diria eu, não tendo sido evidentemente propositada, não é? Mas dá força ainda mais a esses investimentos que nós entendemos fazer e pelos quais estamos dispostos a justificar-nos no final e a ser avaliados.